E aí, tudo bem? Como você tá? Eu tô bem. E esses últimos dias eu tenho mergulhado um pouco mais nos livros de Salmos. Tenho redobrado a atenção, a leitura, para tentar encontrar as coisas de Deus na palavra, no livro de Salmos. E uma coisa que me chamou a atenção, foi lendo o Salmo 37, o versículo 1 e 2, onde Davi vai falar o seguinte: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Interessante que ele fala: não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. E ele fala o porquê não ter inveja, né? Porque em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, eu não sei se você já enfrentou isso, já passou por isso, mas eu, por muitas vezes na minha vida, desde a minha infância até dias atuais, ter essa luta, essa dificuldade com a inveja dentro de nós. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa, onde tinha vários médicos, cara. E eu via aqueles médicos assim, eu falava assim: meu Deus do céu, quanto dinheiro. Alguns médicos em 10 minutos, em 7 minutos, eles ganhavam mais do que eu trabalhando o dia inteiro na empresa que eu trabalhava. E eu falava assim: Senhor, não é possível, não é justo. Não é justo, até porque a maioria deles eram, como o texto diz, ímpios, eram pessoas não tementes a Deus. Eu falava assim: Senhor, por que eles têm tanto dinheiro e eu não? E eu que sou temente ao Senhor, o Senhor que sabe do meu coração, sabe das coisas que eu poderia fazer se eu tivesse mais dinheiro. Porque eu tenho que passar por essa situação e eles ter tanto dinheiro assim? Mas a verdade é que, assim como o salmista estava mostrando, era uma questão de inveja que estava dentro de mim. Era eu não saber aceitar que, por mais que aquele médico ou aqueles médicos tinham uma situação muito melhor que eu, eles passaram por coisas diferentes da minha. Eu lembro que tinha tanto médicos que tinham vindo de família de médicos, famílias mais ricas, que teve condição de dar a condição para eles se formarem em medicina. Mas assim, eu lembro que tinha um outro muito inteligente, dono de várias clínicas, um cara super inteligente, atendia a banca, fazia várias coisas. E ele falou que ele, para fazer a faculdade dele, ele tinha que estudar dobrado, porque ele fazia para os colegas, que daí, para poder pagar os gastos dele, ele vendia as tarefas, ele vendia os trabalhos feitos para os colegas dele, para ter o dinheiro para conseguir bancar. Então a verdade é que todos eles pagaram um preço e tomaram um curso na vida que eu decidi tomar outro, eu decidi fazer outras coisas. Mas dentro de mim parece que a inveja falava tão alto que eu não conseguia aceitar aquela situação, não conseguia celebrar que existia alguém, que existe pessoas que vão ser muito mais ricas e prósperas do que nós. Porém, o salmista mostra que isso não é o fim de todas as coisas. Que ter ou não ter dinheiro, que ter ou não ter saúde, não é o fim de todas as coisas. Mas focando nessa questão da inveja, do mesma maneira que a raiz da inveja, se estiver dentro do nosso coração, nós podemos olhar para o ímpio e pensar dessa maneira. Eu também já pensei dessa maneira, olhando para pessoas que eu considero pessoas sérias, homens de Deus. Eu comecei a ter acesso, por um tempo da minha vida, a alguns grandes homens de Deus, alguns homens de Deus pela questão internacional, né, americanos e tudo mais, outros até de outros países. Eu comecei a ter acesso e ver esses homens de Deus e ter acesso aos materiais deles, às igrejas deles, como eles ministravam, como eles tudo faziam. E eu começava a olhar tudo aquilo assim, eu falava assim: cara, eu quero ser como ele. Aí eu começava a buscar como que ele lia a Bíblia, quanto tempo ele lia a Bíblia, quanto tempo ele orava. Eu começava a buscar quais os livros ele lia, ele indicava, como era a rotina da vida dele. Eu começava a olhar todas essas partes desses grandes homens de Deus. Só que, na verdade, no fundo, parecia que não era que eu queria fazer o que eles faziam, porque chegava na hora de fazer o que eles faziam, era muito difícil, exigia muita disciplina, exigia muita coisa. Então, na verdade, eu só queria estar onde eles estavam. Por várias vezes eu lembro de já ter ido em algumas igrejas que tinham
bastante pessoas, e eu lembro quando o pastor entrava, era toda uma coisa assim, tudo diferente e tudo mais. Aí eu ficava pensando assim, eu falava assim, caraca, cara, imagina se fosse eu, tal. Ficava pensando nessas coisas bobas que a inveja e a falta de identidade acaba levando a gente a fazer isso. E por que eu estou partilhando isso do meu coração e das dificuldades que eu enfrentei com a inveja? Porque talvez você hoje possa estar nessa situação sem perceber. Porque nessa situação, quando eu estava, eu também não percebia muito bem. Eu achava que estava vendo de uma maneira, mas na verdade eu estava vendo de outra. E a verdade é que sempre vai existir pessoas mais ou menos ricas do que a gente, mais ou menos talentosas do que a gente, e assim por diante. E não é sobre ter inveja, é sobre querermos seguir os passos de Jesus. Se eu e você conseguirmos enxergar Jesus naquela pessoa, então nós devemos copiar, entre aspas, tudo aquilo de Jesus que existe naquela pessoa e trazer para dentro da nossa realidade, da maneira que Deus criou eu e você. Mas não desejar ter o que aquela pessoa tem, fazer o que aquela pessoa faz. Cada um Deus fez de uma maneira, Deus fez com um propósito, com um tamanho específico, com um tipo específico. Então nós não podemos deixar a inveja tomar conta do nosso coração, seja olhando para o ímpio ou seja olhando para pessoas de Deus, porque a raiz é a mesma e ela é sutil, nós não percebemos. E o ponto que eu quero chegar com a inveja é o seguinte, é que a inveja, ela vai tirar os nossos olhos e tirar o nosso coração de Deus, para colocar os nossos olhos e os nossos corações em outras pessoas. Nós vamos olhar para outras pessoas e vamos querer ter a situação igual aquela pessoa, ter uma férias igual aquela pessoa, e vamos começar a invejar. Em vez de celebrar ou ter compaixão, dependendo da situação, nós vamos sempre invejar. A inveja, ela vai fazer você, quando você vê uma pessoa, por exemplo, mais rica que você, ela vai fazer você uma pessoa ciumenta daquela pessoa. E quando você vê uma pessoa mais pobre que você, a inveja vai fazer você se tornar arrogante, porque você acha que você é mais do que o outro, porque você tem mais. Então a inveja, ela vai sempre trabalhar muito isso dentro de nós, a arrogância e os ciúmes. Essas duas coisas. Eu gosto de pensar um pouco assim, de que a inveja, ela é como se fosse uma idolatria disfarçada. Ela é a máscara que toda idólatra coloca. Mas o bom de tudo isso é que o texto de Salmos 37 continua, e Davi, bem velho na vida, ele consegue nos mostrar algumas maneiras de o que fazer para combater a inveja, para combater esse sentimento dentro de nós, essa obra da carne dentro de nós. Em Salmos 37, do 3 ao 4, vai dizer o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Davi vai nos mostrar que a raiz da inveja está nos desejos internos do nosso coração. É muito fácil distorcer esse texto e falar que Deus vai dar tudo aquilo que o nosso coração deseja. Mas na verdade, Davi, ele está falando completamente o oposto. Ele está primeiro recalibrando o desejo do nosso coração, para depois mostrar aquilo que vamos receber. Então, se nós conseguirmos recalibrar, transformar os desejos do nosso coração, nós vamos conseguir sair vitoriosos contra a inveja. E a primeira coisa que ele fala é: confie no Senhor. E como assim confiar em Deus? Confiar em Deus e não em nós mesmos. É entender que Deus quer, entender que ter o que Deus quer para mim é muito melhor do que ter aquilo que eu quero sem saber se é a vontade dele. É querer as coisas de Deus, é querer aquilo que Deus tem para nós. Não sei se você já ouviu, mas um pastor grande amigo meu, muito querido, ele sempre me ensinou uma oração, e uma da parte dessa oração, ele me ensina a fazer assim, ele ensinou a orar assim: Senhor, que eu possa ter tudo aquilo que o Senhor tem para mim, que eu venha querer tudo aquilo que o Senhor quer para mim, nem a mais,
mas também nem a menos. Então, confiar em Deus é confiar de que Ele vai dar pra gente aquilo que a gente precisa. Claro que existe a nossa parte que nós temos que fazer, mas é acreditar que nós temos aquilo que Deus vai dar para nós. E focar os nossos olhos naquilo que Deus tem dado, e não naquilo que Deus tem dado para o outro, mas naquilo que Deus tem dado para nós. A segunda coisa é faça o bem. Davi fala no versículo 3 ainda, confie no Senhor e faça o bem. É utilizar o que temos, os nossos dons, o nosso tempo, os nossos bens, seja o que for, para proclamar as boas novas. Em outras palavras, é ser uma fonte de bênção, é agir como Jesus. Quando nós focamos em fazer o bem, nós tiramos o foco, tiramos o desejo do nosso coração de querer ser como o outro. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos mais focados naquilo que nós estamos fazendo. Normalmente, quando não estamos fazendo nada, quando não fazemos nada, achamos que não sabemos fazer nada, que não podemos fazer nada, nós ficamos de canto e aí nós só ficamos pensativos e ficamos observando, e é onde os desejos do nosso coração começam a saírem de lado, aí para o outro lado. A terceira coisa que Davi vai falar, no mesmo texto, ele vai falar o seguinte: habite na terra. O que seria isso? É entender que tudo aqui na terra é passageiro, ou seja, é viver com uma mentalidade de que tudo que temos aqui precisa ser uma ferramenta para construir algo na nossa eternidade. Por exemplo, quando o nosso dinheiro se torna um meio para acumularmos tesouros nos céus, em vez de ser Deus na terra, em vez de ser um Deus na terra. É quando nós usamos aquilo que nós temos para repartir com o pobre. É quando Jesus fala para nós, quando você deu de beber para a pessoa que estava com sede, quando você vestiu aquele que estava nu. Todas essas coisas você fizeste para mim. Então, quando nós usamos o nosso dinheiro para isso, eu só estou usando essa área financeira de exemplo, quando nós usamos o nosso dinheiro para isso, nós estamos acumulando tesouro no céu. Nós estamos usando o nosso dinheiro para construir algo eterno. Agora, quando somos invejosos, nós estamos fazendo justamente o oposto. Nós só queremos reter, querer ter mais, se comparar com os outros, querer abrir nossa carteira de investimentos e mostrar para todo mundo quanto dinheiro nós temos. A quarta coisa que Davi continua falando no texto é: alimente-se da verdade. E esse ponto, para mim, é quase que mais o ponto principal. Porque por mais clichê que isso possa parecer, a verdade é que a palavra de Deus precisa ser a bússola em nossa vida. Este é o meu único objetivo com todos os podcasts desse canal. Meu único objetivo é criar um desejo no seu coração e no meu coração pela palavra de Deus. Porque é ela quem vai transformar a sua e a minha vida, não eu. É ela quem estará com você nos dias maus e bons, não eu. É a palavra de Deus que é a fonte de todo crente, de todo cristão. Não dá mais para nós vivermos de TikTok, de frases de efeito, de grandes homens de Deus, vivos ou mortos. Nós precisamos da palavra de Deus. E isso vai requerer muito, muito da nossa vida. Muito tempo, muito estudo, muita dedicação, muita negação de nossa vontade. Mas conforme nós formos nos alimentando da palavra de Deus, aí o nosso coração vai começar a desejar mais da palavra de Deus. E a inveja também começa a sair. Porque o nosso desejo daí é querermos conhecer a Deus, aprofundar a Deus, é ouvir aquilo que Deus tem para falar com nós. E o último ponto que Davi vai falar nesse texto, ele vai falar sobre agradar-se de Deus. Talvez esse seja o mais difícil, porque é quando fazermos com que Deus se torne o desejo central no nosso coração. E quando isso acontece, Deus tem prazer em satisfazer os desejos em nosso coração. Por quê? Porque Ele se tornou o desejo do nosso coração. Então, quando Davi fala, e Ele satisfará os desejos do nosso coração, Ele está falando sobre primeiro nós tornarmos o nosso coração desesperados por Deus, famintos por Deus. E então sim, Deus satisfaz esse desejo. Não é sobre que Deus vai dar o carro que eu quero, a casa que eu quero, a família que eu quero, o filho que eu quero,
o videogame que eu quero, seja lá o que for que você quer. Não é sobre isso. O que o salmista, o que Davi está falando, é sobre nós transformarmos o nosso coração ao ponto de que tudo que nós queremos é Deus. E aí Deus vai olhar e falar assim: então, tudo bem, eu vou me revelar a você. Sei que ficou, acho que um pouquinho longo isso, mas use dessa estratégia. Se você tem sofrido ou já sofreu como eu, com a questão da inveja, faça uma análise na sua vida, vê como que você está, como que está a confiança sua no Senhor, como que você tem confiado naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Veja se você está fazendo bem ou se você está ocioso, só fica olhando e reparando na vida dos outros irmãos, das outras pessoas. Veja se você está habitando aqui na terra e desfrutando daquilo que tem aqui, mas com foco na eternidade. Não pensando que tudo que você tem está aqui na terra, que agora quando eu morrer o que vai acontecer? Verifica se você está se alimentando da verdade, ou se você só tem vindo aqui nesse canal para receber alguma coisa de Deus. O que você tem feito na sua casa, o que você tem feito no seu momento secreto. Será que você tem conseguido dedicar alguma coisa para ler a palavra de Deus? O que você tem gastado tempo, que tem roubado o tempo seu na palavra de Deus? E a última coisa é agradar-se de Deus. O que está faltando no seu coração que você não está conseguindo desejar a Deus? O que você tem desejado? O que tem te dado prazer? Será que você está sendo enganado, como muitos e como eu também, a ter os prazeres passageiros, a assistir a próxima série, a zerar a próxima série, a ir no cinema para ver o próximo filme da Marvel, a comer coisas gostosas, mas que destroem nossa saúde? Que tem te dado essa sensação de prazer? É chegar depois de um dia difícil de trabalho, ligar a TV do jornal, ligar a TV de alguma maneira e esquecer da família, esquecer dos filhos, esquecer do resto da obrigação e ficar ali falando: eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro. O que tem dado prazer no teu coração que não tem sido a presença de Deus? O que está competindo com a presença de Deus? E com isso eu encerro. Eu acredito que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e abençoar a sua vida e abrir os seus olhos para todas essas coisas. Mas lembre-se que para você conseguir se livrar da inveja, não vai ser apenas uma simples oração ou uma campanha. Você vai precisar obedecer todas essas coisas que o salmista diz na palavra dele. Eu e você vamos precisar obedecer e viver tudo isso. Nós vamos precisar trocar propósitos, trocar metas, trocar objetivos de nossa vida, porque senão nós vamos ser guiados pela inveja. Que Deus abençoe você. Lembrando que esse podcast não é para competir com a sua igreja local, não substitui a sua participação, seu envolvimento na igreja local. Pelo contrário, é apenas para te ajudar a crescer no seu relacionamento com Deus, te ajudar a caminhar na maturidade, todos caminharmos para a eternidade com Cristo. Se você foi abençoado, por favor, que você possa deixar o seu like, que você possa dar sua joinha, você possa compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Isso ajuda bastante o canal e é tudo de grátis, não custa nada. Você possa compartilhar essa mensagem no WhatsApp, em grupos do WhatsApp, que você possa tentar nos ajudar para que nós possamos alcançar mais pessoas. Até a próxima.